Olá, meus amigos e minhas amigas da Escola de Direito, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula do nosso cursinho da Escola de Direito, nesse ciclo inicial, preparando para a prova da OAB, né? Meu nome é Danilo Vieira Vilela, certo? Trabalho com vocês aqui na disciplina de Direito Administrativo. Vamos nessa? Pois bem, pessoal, a ideia aqui é a seguinte: se você está chegando agora, se você ainda não conhece as nossas aulas, a ideia é a seguinte: nós pegamos as questões de direito administrativo cobradas nas últimas 10 provas da OAB, nos últimos 10 exames da OAB, do 22º de 2017 até o 31º de 2020. Separei todas as questões por temas, certo? Então tá aí na sua tela o quadrinho bonitinho aqui, separado pelos temas, o que caiu mais vezes na prova da OAB, e nós estamos resolvendo as questões como forma aí de sua revisão para o 32º e os exames que virão posteriormente, certo? Pois bem, então dá para ver aí, destacado em azul, qual foi a nossa aula aqui na Escola de Direito que nós tratamos de determinado assunto. Essa é a 9ª aula e a 3ª que nós estamos tratando sobre improbidade administrativa. Mas nós já vimos aí responsabilidade civil do Estado, serviços públicos, PPP, que é a parceria público-privada, empresas estatais, agências reguladoras e bens públicos. É só você conferir aqui, ó, ali no cantinho, certo? Escolha o tema que você quer fazer a revisão e procure lá a aula na nossa playlist disponível no YouTube, playlist da Escola de Direito, tudo bem? Tudo gratuito, são todos bem-vindos. Maravilha? Pois bem, então prosseguindo aqui, para a gente encerrar o tema sobre improbidade administrativa, vamos começar falando de mais uma questão, trazendo mais uma questão para a nossa abordagem. Nós já falamos na aula número 7 e na aula número 8 sobre várias coisas sobre a lei de improbidade administrativa, dentre elas os sujeitos, as modalidades de sanções, as condutas, né, a questão do elemento subjetivo, né, da responsabilidade ser subjetiva e não objetiva. Vários temas já foram tratados nas aulas anteriores. Prosseguindo aqui então, vamos ver essa questão que foi cobrada pela OAB no 34º exame, em 2017. Vamos lá? Vem comigo então. Você que está ouvindo, que está acompanhando essa aula como um podcast, atenção redobrada. Olha só. Em ação civil pública por atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário, ajuizada em desfavor de José, servidor público estadual estável, o juízo de primeiro grau, após os devidos trâmites, determinou a propriedade de todos os bens do demandado, cujo patrimônio é superior aos danos e às demais imputações que constam na inicial. Apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão. Então, olha só, aviação civil pública por ato de improbidade, essa expressão é um pouco criticada por parte da doutrina, ação civil pública por ato de improbidade, mas ela é bastante usual, certo? Que causaram prejuízo ao erário. Então, uma daquelas condutas disciplinadas na Lei 8429, né? Na verdade, a conduta prevista lá no artigo 10, que nós vimos na aula de número 8, que você pode acessar na nossa playlist, certo? Ajuizada em desfavor de José, que é um servidor público estadual estável. Então, isso mostra que ele realmente pode ser sujeito dessa ação de improbidade, não é? E após devidos trâmites, determinou a indisponibilidade de todos os bens do demandado. Será que isso é possível? Vamos ver o que dizem aí as alternativas. Apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão, então vejamos. Letra A, não merece reforma. Então a decisão ali, né, de determinar a indisponibilidade dos bens do José. Não merece reforma na medida em que José deve responder com todo o seu patrimônio, independentemente do prejuízo causado pelos atos de improbidade que lhes são imputados. Será? Tá estranho, tá estranho. Letra B de bola. Deve ser reformada, considerando que somente podem ser objeto da cautelar os bens adquiridos depois da prática dos atos de improbidade imputados a José. Será que só bens que foram adquiridos depois da prática poderão ser alvo aí da indisponibilidade? Letra C de casa. Deve ser reformada, pois não é possível, por ausência de previsão legal, a determinação de tal medida cautelar em ações civis públicas por ato de improbidade. Então aqui é só saber se tem previsão legal ou não. E letra D de dado, deve ser reformada,
porquanto a cautelar somente pode atingir tantos bens quantos bastassem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José. Então, pessoal, agora nós temos aqui uma questão mais relacionada ao procedimento, né? Ao procedimento da ação de improbidade, o que é previsto, o que pode ocorrer ou não durante a ação de improbidade administrativa. Isso nos remete, então, imediatamente ao artigo 7º da Lei 8429, que cuida lá da improbidade administrativa, certo? E aí, acompanhe comigo o que diz o artigo 7º. Olha lá. Ele trata exatamente da indisponibilidade dos bens no curso da ação. Olha o artigo 7º, então, vejam comigo. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, então olha só, duas situações. Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. O enunciado fala de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito? Sim, se encaixa, certo? Então, aquela alternativa que fala que não existe previsão legal, já está fora, ela já está eliminada, porque você está vendo aqui comigo o artigo 7º claramente prevendo aí a indisponibilidade dos bens. Agora, essa indisponibilidade vai alcançar quais bens? O parágrafo único vai responder para a gente. Tá? A indisponibilidade a que se refere o caput desse artigo recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Tá bom, beleza, para assegurar o integral ressarcimento do dano ou então que ele ganhou de maneira ilícita. Tudo bem, mas não está falando quais são os bens que podem ser alvo dessa medida. Mas o artigo 8º vai falar. Olha aqui comigo, olha aqui, pessoal. Artigo 8º. Opa, não, desculpa. O artigo 8º não vai falar nada, não. O artigo 8º é outro assunto. Olha só, vamos voltar lá então. A indisponibilidade alcança, recai sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou seja, isso significa que não podem ser todos os bens, como aconteceu no enunciado, tá? Voltemos então para ver o que falava o enunciado aqui da questão. Olha só, falava para a gente, né, que então a indisponibilidade de todos os bens do demandado. Será que isso é correto, pessoal? Então, olha só, letra A. Não merece reforma na medida em que José deve responder com todo o seu patrimônio. Errado. Não é todo o patrimônio. Se ele causou um prejuízo ao erário, ele vai responder, os bens dele ficarão indisponíveis apenas na medida que seja necessário para recuperar, né, para recompor o prejuízo causado ao erário. Certo? Letra B. Deve ser reformada porque apenas os bens adquiridos depois, não, isso não tem nada a ver, né, gente? Se ele causou prejuízo ao erário, ele vai ter que responder com todo o patrimônio que ele tiver, certo? Deve ser reformada, pois não é possível por ausência de previsão legal? Claro que não, a previsão legal está escancarada no artigo 7º. E letra D, certamente, a alternativa correta. Por quê? Deve ser reformada porque a cautelar somente pode atingir tantos bens quantos bastassem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José. Olha só, então, assegurar o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial. Não pode ser sobre tudo, tá? Não vai ficar indisponível todo o patrimônio do indivíduo, mas aquele que seja suficiente para reparar o dano que ele causou. É isso. E agora sim, o artigo 8º, que tem uma pegadinha interessante de uma outra questão, de um outro concurso, que eu vi recentemente, mas olha só lá o que diz. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança, pessoal. Olha só. Então, o José pai, causou ali, né, praticou um ato de improbidade administrativa e vai ter que vai responder, né, com seu patrimônio por aquele dano. Aí ele morreu. O sujeito lá, o José pai morreu, ficou o José Júnior. O José Júnior vai responder pelo ato de improbidade? É claro que ele não pode responder pela improbidade em si, porque foi algo praticado pelo pai, né? Mas a herança, o patrimônio tem que ser alcançado, certo? Mas apenas até o limite da herança. Cuidado com isso, isso pode aparecer na OAB a qualquer momento também.
Então, na nossa questão, letra D. Próxima questão, também aí exigência da OAB, essa agora foi cobrada em 2017, no 23º exame. Olha só, nós vamos ver que ela agora fala sobre as cautelares na ação de improbidade administrativa. Vejam vocês que eu separei aqui pela sequência, né, seguindo mais ou menos o que traz a lei. Vou ver aqui uma inversão só em relação à indisponibilidade e às condutas, pelo fato de as condutas serem um tema mais importante. Olha lá o que diz a questão cobrada na OAB em 2017. O Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública por improbidade em desfavor de Odorico, prefeito do município Beta, perante o juízo de primeiro grau. Após os devidos trâmites e do recebimento da inicial, surgiram provas contundentes de que Odorico se utilizava da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, razão pela qual o juízo de primeiro grau determinou o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo Municipal pelo prazo de 60 dias. Nesse caso, o juízo de primeiro grau, então, a pergunta aqui, assim como a anterior, diz respeito à conduta, né, do juízo, se está certo, se está de acordo com a lei ou se não está. Curioso dessa questão aqui, né, Odorico, tinha um seriado quando eu era criança, então se você está assistindo agora, preparando para a OAB, certamente você não se lembra disso, mas era o Odorico Paraguaçu, né, uma lenda da TV brasileira aí, muito bacana, me fez recordar isso aqui, o Bem Amado, né, que chamava o seriado da TV Globo. Mas enfim, será que pode? Será que isso que o juízo fez, está de acordo com a lei? Vamos ver então o que diz a lei de improbidade administrativa a respeito desse tema, a respeito dessa questão aqui relacionada à cautelar. Olha só, para falarmos disso, nós temos que falar um pouquinho sobre o rito, sobre o procedimento da ação de improbidade administrativa, tá bom? Então, alguns destaques para vocês nessa revisão para a OAB, que a ação segue o rito ordinário, tá bom? Quem pode propor a ação de improbidade administrativa, pessoal? O ente público prejudicado ou o Ministério Público. O ente público ou o Ministério, certo? O ente público ou o Ministério Público. Agora, o Ministério Público, pessoal, quando ele não for autor, deverá atuar como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Então, o MP estará na ação de improbidade administrativa, certo? É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa, certo? E a competência será da Justiça Estadual ou Federal de primeiro grau. Tá bom, gente? O que mais? Ainda é importante também, em relação a isso, aquilo contido lá no artigo 20 da lei, que diz pra gente: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá bom, até aí tudo bem. Então, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, consequências muito graves. E vejam, insisto sempre, eu estou falando que suspensão não é cassação, galera. Não é cassação, tá? Só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Algo muito grave, só a sentença com trânsito em julgado. Agora, olha o parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá, não está falando deverá, está falando poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Então, estamos vendo aí uma possibilidade, né, da cautelar, de uma medida cautelar, determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Então, vamos voltar lá na questão. Retornando à questão, então, nós vamos ver aqui as opções. Que fala, né, que o juízo aqui determinou o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo Municipal pelo prazo de 60 dias. Será que isso está de acordo? Está de acordo com o que a gente leu agora no artigo 20? Vejamos. Letra A. Não poderia ter dado prosseguimento ao feito na medida em que o Odorico é agente político e, por isso, não responde com base na lei de improbidade, mas somente na esfera política por crime de responsabilidade. Nananina não, né, gente? Não.
tá? O prefeito responde sim por improbidade administrativa, conforme nós vimos na aula 7 sobre esse assunto, aula 7 disponível na nossa playlist aqui da Escola de Direito, certo? Letra B de bola. Não tem competência para o julgamento da ação civil pública por improbidade ajuizada em face de Odorico, ainda que o agente tenha foro por prerrogativa junto ao respectivo Tribunal de Justiça Estadual. Não tem foro por prerrogativa, certo? O Odorico vai responder sim no juízo de primeiro grau, certo? Veja que isso aqui está claro enunciado, neste caso, juízo de primeiro grau, certo? Letra C de casa. Não poderia ter determinado o afastamento cautelar de Odorico, pois a perda da função pública só se efetiva com trânsito em julgado da sentença condenatória. A perda sim, galera, mas aqui não está havendo a perda, é uma coisa diferente, é um afastamento, tá? Então a letra C também está incorreta. Ela poderia induzir o candidato que lembrava lá do texto da lei com alguma confusão, certo? Mas ela está errada. Letra D de dado, o juízo de primeiro grau certamente agiu de maneira correta. Olha lá, alternativa correta, letra D, agiu corretamente ao determinar o afastamento cautelar de Odorico, que apesar de constituir medida excepcional, claro que é excepcional, cabe quando o agente se utiliza da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento do processo. É o que ele fez, né? Claramente é uma situação que é cabível. Se o indivíduo está prejudicando o andamento do projeto, é importante se determinar o seu afastamento enquanto tramita a ação. Tudo bem? Então, letra D de dado. E, por fim, a última questão relacionada à improbidade administrativa, nessa nossa revisão aqui, foi cobrada em 2018, no 25º exame da OAB, e ela vai falar sobre a prescrição. Um tema bastante recorrente em outros concursos também, e que você merece ter todo o cuidado do mundo. Olha lá, vamos nessa. Questão de 2018. Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município brasileiro. Tá bom. Seu mandato teve início em janeiro de 2009 e encerrou-se em dezembro de 2012. Então, 9 a 2012. Foi eleito em 2008, assumiu em 2009 e esteve como prefeito até 2012. Em abril de 2010, sabendo que sua esposa estava grávida de gêmeos e que sua residência seria pequena para receber os novos filhos, Raimundo comprou um terreno e resolveu construir uma casa maior. No mesmo mês, com o orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele usou um trator de esteiras de propriedade do município para nivelar o terreno recém-adquirido. O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015 e ajuizou, em setembro do mesmo ano, a ação de improbidade administrativa contra Raimundo. Após a análise da resposta preliminar, o juiz recebeu a ação e ordenou a citação do réu em dezembro de 2015. Considerando o enunciado da questão e a lei de improbidade administrativa, em especial as disposições sobre prescrição, o prazo prescricional das eventuais sanções a serem aplicadas ao Raimundo é o de... Olha só, então nós temos 4 alternativas, trazendo aí um prazo para a análise se houve ou não a prescrição em relação à conduta praticada pelo Raimundo. Antes de tudo, é importante destacar com vocês aqui que realmente há um ato de improbidade administrativa, né, gente? Se o prefeito teria que ter um gasto para fazer, para nivelar o terreno que ele ia fazer a casa dele, ele ia ter que ter um gasto, certo? Pois bem, aí ele pegou o trator de esteira do município, certo? Ele deixou de ter um gasto, então há uma vantagem patrimonial para ele, certo? Claramente há uma vantagem patrimonial aqui que se configura como improbidade administrativa. Agora, isso aconteceu em abril de 2010, durante o mandato dele, o que evidencia, mais uma vez, que é claramente improbidade administrativa. Só que em dezembro de 2012 ele deixou o mandato. E a ação só foi proposta 3 anos depois. Ele só foi citado 3 anos depois, certo? De ter deixado o seu cargo de prefeito. Será que ele ainda poderia ser alcançado pelos rigores da lei de improbidade administrativa ou será que já teria havido a prescrição? Antes de analisarmos aqui detidamente as alternativas, vamos ver, como temos feito nas outras questões também, o que diz a lei sobre isso, né? O que vai dizer para a gente
a Lei de Improbidade Administrativa a respeito da prescrição. Vejam lá, pessoal, então, o que está disposto no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429. Olha só. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo de comissão ou função de confiança. Então, pessoal, esses cargos e funções que são transitórios, como aquele decorrente de um mandato, de um cargo em comissão ou função de confiança, o prazo é de 5 anos após terminar, certo? Então, no caso do mandato, o sujeito terminou o mandato em 2020, certo? Então, 5 anos após o final do mandato. O cargo, o sujeito teve um cargo comissionado, ele foi, sei lá, ministro de Estado. Nós teremos o mesmo prazo após o final do mandato. Secretário de Estado, enfim, ou uma função de confiança, o diretor de um determinado setor de administração pública. É uma situação transitória. Então, né, ele, depois de 5 anos que ele deixa aquela função, ele ainda responde pelos atos praticados durante, né, enquanto tinha aquela função, certo? 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Muda aqui a situação, pessoal. Olha só, o caso do servidor público efetivo ou do empregado público. Ele vai ficar no serviço ali por muito tempo, provavelmente, né, até aposentar. Ele vai ficando ali. Então, o prazo vai ser previsto, não pode levar em consideração o fim da atividade, né? O fim do exercício do cargo ou do emprego, porque isso pode demorar décadas. Então, não pode ser o mesmo critério adotado no inciso 1, que é 5 anos após o término, né, daquele vínculo. No caso do inciso 2, então, vai levar em consideração, aqui a lei leva em consideração, o prazo prescricional previsto para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, tá? Tudo bem? Então, aí seria importante também conhecer, dentro, né, do Estatuto do Servidor, qual seriam esses prazos, assunto que a gente vai ver em outra ocasião. Pois bem, e aí tem um inciso que foi incluído depois, não estava no texto original da lei, que vai falar até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º dessa lei. Nós já falamos sobre essas entidades na nossa aula de número 7, disponível na playlist aqui da Escola de Direito. Tudo bem? Então, pessoal, dito isto, conhecendo aí o artigo 23 da lei, voltemos às alternativas trazidas pelo enunciado da questão. Olha lá, então, primeira alternativa, letra A. Lembrando que nós estamos falando do prazo prescricional de um ato praticado em ato praticado em 2010, abril de 2010, foi a prática do ato, mas o mandato terminou em dezembro de 2012. Vamos lá. Letra A. 5 anos, tendo como termo inicial a data da infração, que abril de 2010, logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto. Pessoal, não é, tá? Porque a lei fala em 5 anos após o término do mandato, que é o vínculo que aquele indivíduo, aquele agente tinha com a administração pública. Não é da conduta, mas do mandato. Recordo vocês aqui que nós temos casos de reeleição, né, gente? Reeleição. Então, no caso de reeleição, nós contamos como se fosse um mandato só aqui para fins de improbidade administrativa. Uma reeleição, né, consecutiva, terminou o mandato, o cara foi eleito, só vai começar a correr o prazo depois do final do segundo mandato, tá? Letra B, 3 anos, tendo como termo inicial a data em que os fatos se tornaram conhecidos pelo Ministério Público, que foi maio de 2015, logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso concreto. Completamente equivocada essa alternativa, né? Primeiro, porque não são 3 anos. Segundo, porque não tem como termo inicial a data que os atos se tornaram conhecidos. Então, completamente equivocada. Letra C de casa, 5 anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato, que foi em dezembro de 2012, logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso concreto. A alternativa correta, letra C de casa.
perfeitamente de acordo com o artigo 23, que nós analisamos agora há pouco, certo? E letra D de dado, está errada porque fala de novo aí em 3 anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato, dezembro de 2015, logo como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto. Errada também, não são 3 anos, certo? Apesar de estar correto falar do final do mandato, né? Mas não são 3 anos. Então, sem dúvida nenhuma, letra C de casa, assinalar e correr para o abraço, a alternativa correta. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem, pessoal? Eu quero lembrar a vocês, mais uma vez, que aqui nessas nossas aulas, no período matutino, né, nós temos o cursinho da Escola de Direito, certo? Mas a Escola de Direito não é só cursinho. Nós temos aulas, né, o dia todo, das 8 da manhã às 11 da noite. Nós temos, então, no período da manhã, o cursinho, que eu estou analisando com vocês as questões da OAB. No período da tarde, nós temos a graduação dos sonhos. E à noite, nós temos temas específicos. Direito administrativo na Escola de Direito também é assunto dos professores, né, Paulo Donadelli, na terça-feira, 4 da tarde, e do professor Leonardo Quintiliano, terça-feira, às 21 horas. Convido vocês a conhecerem também, tá? Aproveito também para convidá-los a conhecer a outra disciplina que eu trabalho aqui na Escola de Direito, que é Práticas Alternativas de Solução de Conflitos. Ao vivo, na segunda-feira, às 21 horas, e depois tudo fica disponível também nas nossas playlists, né? Conforme você já conhece, você já sabe, eu tenho trabalhado nessas disciplinas a parte teórica e fiz também algumas lives que eu indico aí para quem quiser acompanhar, procure na nossa playlist, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Nós estamos chegando aqui ao final da temporada, digamos assim, né? Como o pessoal tem chamado, como o pessoal gosta das séries, né? Estamos encerrando a temporada de 2020 da Escola de Direito. Eu quero dizer que é uma honra participar desse projeto inovador. É muito interessante poder levar, de repente, a um aluno que não tem tempo, não tem condições de arcar com o curso preparatório, teria mais dificuldades, levarmos a vocês de maneira gratuita aulas com conteúdo de qualidade, com professores que estão no meio acadêmico, todos com a formação adequada e compatível com o que nós procuramos trazer para vocês. Agradeço àqueles que confiam no projeto. Peço a você, se gosta, se curte, se interessa pela Escola de Direito, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube para que nós possamos continuar crescendo, possamos continuar levando conteúdo de qualidade e gratuito para todo o Brasil e para quem mais quiser assistir, tá bom? A você que está estudando, desejo força, paciência, persistência, certo? E que todos nós possamos ter um 2021 melhor que 2020, né, pessoal? Ao ar na última semana de dezembro de 2020, um ano difícil para todo mundo. Eu tive motivos especiais para que esse ano fosse ainda mais complicado. Então, para 2021, desejo a todos muita saúde, acima de tudo, né? Muita disposição para enfrentar os obstáculos e que tenhamos momentos mais felizes, de mais alegria, de mais participação junto aos amigos, aos familiares, que possamos superar de uma vez por todas esse vírus que assolou a humanidade no ano de 2020, possamos retomar a nossa vida, aquilo que um dia foi chamado de normal. Valeu, pessoal! Um bom 2021 para todo mundo, felicidades, sucesso, grande abraço no coração de todos. Valeu, gente! Fui!